Olá, meu nome é Eduardo Rocha e eu serei seu narrador neste vídeo sobre as placas de vídeo. Então vamos começar com uma breve introdução. As placas de vídeo são peças de hardware responsáveis pela geração das imagens que são exibidas na sua tela. Há tanta variedade de placas com tantos distintos recursos que é essencial conhecer ao menos as principais características desses dispositivos para entender um pouco mais seu funcionamento. Agora, para nós começarmos nosso aprofundamento, vamos falar sobre GPU. Também conhecido como chip de gráfico, é certamente um dos componentes mais importantes numa placa de vídeo. Trata-se, em poucas palavras, de um dispositivo responsável pela execução de cálculos e rotinas que resultam nas imagens exibidas no seu monitor, por exemplo, o seu computador. Tal como acontece com as CPUs, há uma grande variedade de GPUs disponíveis no mercado, sendo as mais comuns e conhecidas placas como a da NVIDIA, AMD e Intel. GDDR, memória de vídeo. Outro item de extrema importância em uma placa de vídeo é sua memória. A velocidade e quantidade dessa pode influenciar significativamente no desempenho do dispositivo. Esse tipo de componente não se difere muito da memória RAM, como as DDR, DDR2 e DDR3, que são tipicamente utilizadas em computadores. Mas, nas placas de vídeo, contam com um tipo de memória específica para as aplicações gráficas, as memórias GDDR. 3D. Nos dias atuais é praticamente impossível falar de placas de vídeo sem considerar os gráficos 3D. Esse tipo de recurso é essencial para a indústria do entretenimento, onde filmes e jogos em 3D fazem grande sucesso. Por conta disso, as pessoas querem e precisam que seus computadores possam lidar com esse tipo de aplicação. Logo, também é importante conhecer alguns conceitos relacionados ao processamento 3D. Primeiramente, fill rate. Consiste na medida de quantidade de pixels que o chip gráfico é capaz de renderizar por segundo, sendo também chamado de pixel fill rate. Em outras palavras, trata-se da medição do processamento de pixels. Isso ocorre porque, quando a imagem 3D é gerada, ela deve ser posteriormente transformada em 2D, para que possa ser visualizada na tela. Frames por segundo, FPS. Como o nome indica, o FPS indica a quantidade de frames por segundo que é exibido na tela. Quando o filme é executado, por exemplo, ele é na verdade composto por uma sequência de imagens, como se fossem várias fotografias seguidas. Cada uma dessas fotografias, por exemplo, seria um frame. Quanto maior a quantidade de frames por segundo, menor é aquela sensação de lentidão ao ver o vídeo ou ao jogar o jogo. V-Sync. Uma maneira de tornar a exibição de imagens mais confortável aos olhos humanos é ativando o V-Sync. Trata-se de um recurso que sincroniza a taxa de FPS com a frequência de atualização do monitor, refresh rate. Assim, se o seu refresh rate é 60 Hz, o seu FPS também será travado em 60 FPS por segundo. Anti-aliasing. Este é um recurso extremamente importante para melhorar a qualidade da imagem a ser exibida. Muitas vezes, por causa de limitações da resolução do monitor, objetos 3D aparecem na tela com bordas tremidas, como se alguém tivesse passado uma tesoura por ali de maneira bem grosseira. Os filtros anti-aliasing conseguem amenizar este problema de maneira bastante satisfatória, mas podem exigir muito recursos do seu processamento. DirectX e OpenGL. Fazer com que as aplicações gráficas possam aproveitar todo o poder de GPU não é tarefa nada fácil. Na época dos primeiros computadores, por exemplo, era até viável programar as funcionalidades para acessar diretamente os recursos do chip gráfico, mas com o passar do tempo e com a evolução da computação 3D, essa tarefa se tornou cada vez mais trabalhosa e complexa. Em vista disso, surgiram as APIs, direcionadas às aplicações gráficas, que são basicamente um conjunto de instruções pré-prontas que permitem a programadores a criação de conteúdo gráfico de maneira mais fácil e rápida. Alimentação. Muitas vezes, ao realizar a troca de uma placa de vídeo por uma mais nova, o usuário não percebe que pode ser necessário alterar também a fonte de alimentação do computador. Isso nem sempre acontece, mas quando acontece, o usuário percebe essa necessidade quando a máquina começa a se desligar ou reiniciar sozinha. Por exemplo, assim indicando, entre outras possibilidades, que a placa de vídeo está consumindo mais energia do que a fonte é capaz de fornecer. Isso tem um motivo. As placas de vídeo são um dos componentes que mais consomem energia em um computador. Coisas assim podem ser perigosas, levando até a perca da placa. Bom, então eu vou estar falando um pouco sobre a nomenclatura das placas de vídeo, Só que eu vou focar mais na empresa NVIDIA e AMD
AMD, já que são as maiores fabricantes de placas de vídeo atualmente. Frequentemente, ao adquirir um novo computador ou montar um por conta própria, nós nos deparamos com o dilema da escolha de um dos principais componentes que impactam na performance da máquina, né, que seria a placa de vídeo. Ela é responsável pela qualidade e rapidez na renderização dos gráficos e ela oferece diversos níveis de performance diferentes, que eles devem ser adequados ao uso da máquina destinada. Elas devem ser adequadas para o que a pessoa vai fazer com o computador. As placas de vídeo elas são parte importante do orçamento de uma máquina e elas podem representar um gasto desnecessário quando escolhidas, né, de forma inadequada para o uso que o computador se destina. Se o uso pretendido for um computador para trabalho, em escritório ou para desfrutar games com gráficos realistas e modernos, ou ainda para uso profissional de alta performance, a escolha da placa de vídeo ela deve ser adequada ao público em que se destina. As duas, então, maiores fabricantes de placas de vídeo, como eu já falei, seria a NVIDIA e a AMD, que elas trazem na nomenclatura dos seus produtos letras que organizadas deveriam facilitar a identificação das informações, como a época que ela foi feita, o modelo desenvolvido, etc. Ao público que deseja adquirir os produtos. O problema é que os códigos que resultam dessa nomenclatura não são intuitivos, como deveriam ser. Eles acabam gerando a necessidade de algum grau de explicação, que é o que eu vou fazer agora. No caso da NVIDIA, que ela trabalha com o seguinte esquema de nomenclatura para as placas da linha GeForce. No prefixo, determina-se que é o modelo adequado ao público gamer nas placas GTX, ou deve ser usada para fins mais leves, como escritório e tudo mais, nas placas GT. A geração fica no indicativo de qual geração aquela placa pertence. Quanto maior o número, mais recente é o seu desenvolvimento. A performance relativa dela é a potência da placa dentro daquela família. Um número menor indica uma placa mais fraca, para fins mais cotidianos, como o uso de escritório. Um número maior indica uma performance superior, voltada para a renderização de gráficos mais complexos, taxa de quadrados maior ou performance em múltiplos monitores, indicada para trabalhos mais detalhados com gráficos. No caso, se fosse fazer uma intro e tudo mais, no cinema 4D, enfim, coisas muito mais detalhadas. A revisão revela se aquele modelo é o único modelo com aquele grau de performance dentro do grupo. Pode ser 0, caso seja o primeiro modelo com um determinado nível, ou 5, caso não seja o primeiro modelo com aquele grau de performance dentro do grupo a qual ela pertence. E no sufixo, revela as características específicas da placa. Já no caso dos modelos AMD, como a AMD Radeon, nós temos no prefixo, as séries mais recentes trabalham com o prefixo R5, direcionadas ao usuário comum, R7 direcionada ao público gamer e R9 orientadas aos profissionais que atuam com gráficos de alta performance e gamers profissionais. A série 400, a mais recente, utiliza a RX para todos os públicos. No quesito mobile, as placas da AMD, que têm seus nomes compostos com a letra M, são orientadas ao uso em laptops e tablets. Quando o nome da placa não contém nenhum M, o modelo é para uso de computadores de mesa. Na geração, as placas AMD Radeon estão agora na série 400, então vamos ter aqui os números 2, 3 e 4 simbolizando a geração. Quanto maior o número que aparecer no campo de geração, mais recente é a fabricação daquele modelo. Na performance relativa, semelhante à série GeForce da NVIDIA, a AMD Radeon utiliza números para definir a performance relativa das suas placas de vídeo. Quanto maior for o número, melhor será a performance. Também será maior a necessidade de energia e o aquecimento gerado pela placa e o valor do hardware. Na revisão também segue a mesma regra, já vista da NVIDIA. Pode ser 0, caso seja o primeiro modelo dentro da série a oferecer determinado nível de performance relativa, ou 5, caso não seja o primeiro modelo com aquele grau de performance. O que geralmente significa a melhoria de algum desempenho sem implicar na mudança da performance relativa na placa. Aí no sufixo, modelos que terminam com X têm performance superior aos modelos do mesmo sem o X, semelhante ao uso da nomenclatura TI nas placas de vídeo GeForce da NVIDIA. Aí no caso da NVIDIA, a gente pode citar alguns exemplos como a GeForce GTX 980 Ti, também tem a GeForce GT 210, enfim, entre outras. Aí no caso da AMD, nós poderíamos citar, por exemplo, a AMD Radeon R9 390X e a AMD Radeon R5 M350. Seriam alguns exemplos de placas de vídeo de ambas as desenvolvedoras. Olá, eu vou fazer um breve resumo sobre placa de vídeo on-board e off-board. A placa de vídeo on-board é a placa de vídeo que já vem integrada à placa-mãe
estrutura que faz com que parte da memória RAM seja usada como memória de vídeo. Essa placa vai funcionar adequadamente para as tarefas simples, mas nem pense que vai rodar em games mais avançados. Ela é mais indicada para quem quer reduzir custos no computador, já que a placa on-board vem com todos os dispositivos inclusos, ou para quem não tem como principal foco jogos avançados no PC ou assistir filmes em alta definição. As desvantagens são que o desempenho do computador fica comprometido dependendo da quantidade de itens utilizados. O processo acaba tendo que executar tarefas dos dispositivos integrados. A placa de vídeo off-board é as placas com a memória mais poderosa. São presentes em um computador com placa dedicada. É possível montar sua própria configuração, ou seja, colocar a memória e transformá-la de acordo com sua necessidade. Com a revolução dos games e com o surgimento dos gráficos em 3D, os jogos ganharam qualidade e bom desempenho para placas de vídeo off-board. Ela é mais indicada para amantes de jogos online e 3D avançados e profissionais que trabalham com edição de vídeo. Este vídeo foi desenvolvido pelos alunos Eduardo Rocha, Luiz Pedroni e Jefferson Iago, do Ensino Técnico Manutenção e Suporte de Informática da turma 2017. Obrigado por assistirem.